Em entrevista à rádio Itatiaia, ao ser questionado sobre o passado de corrupção e o ressarcimento na casa de R$1 bilhão à Petrobras, Lula afirmou que não é corrupto, pois o Supremo Tribunal Federal anulou seus processos. Pois é, Augusto. E para tentar justificar o reembolso, o petista passou a criticar os governos Temer e Bolsonaro, a Operação Lava Jato e a imprensa, dizendo que eles, e não o seu partido, que acabaram com o país e com a Petrobras. Teremos mais um período de corrupção? Como é que o senhor vai mudar essa história toda para não acontecer novamente? Primeiro, você já falou do passado. Você poderia começar fazendo a pergunta dizendo que a Suprema Corte anulou todos os processos contra mim. Seria mais justo da tua parte começar assim. A segunda coisa que você poderia perguntar para mim é que é verdade que devolveram R$1 bilhão para a Petrobras, mas é verdade que destruíram 4.400.000 postos de trabalho. É verdade que deram um desfalque no Estado de 58 bilhões de reais que deixou de ser arrecadado pelas empresas que foram quebradas. É verdade que se deixou de arrecadar para esse país 270 bilhões de reais que deixou de ser investido. Porque a Lava Jato não teve outra tarefa senão a de prestar conta ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, tentar destruir a indústria de óleo e gás nesse país, tentar fazer com a Petrobras o que eles fizeram, destruindo a Petrobras, a indústria de óleo e gás, a indústria naval e a indústria de engenharia brasileira. Que a imprensa tem dificuldade de reconhecer o erro que cometeram. Eu acho que seria tão importante, tão honesto, alguém da imprensa falar: olha, eu queria pedir desculpa ao presidente Lula, porque nós acreditamos em todas as mentiras que o Moro contou, em todas as mentiras que o Zé Leal contou, e nós divulgamos e não era verdade. Então eu quero pedir desculpa. Olha, os americanos não conseguiram provar que o Al Capone tinha cometido assassinatos e tal, e prenderam por lesões aí ao fisco. Cometeu crimes contra o fisco, prenderam pelo crime menor. O fato é que ele morreu na cadeia, ficou preso lá em Alcatraz um bom tempo, e não sei exatamente qual foi o fim dele, mas envelheceu na cadeia pelo menos. Pois bem, o Lula deveria ser preso num hospício. Bota uma camisa de força depois de um discurso desses e manda descansar, porque é inacreditável que um ladrão condenado em 3 instâncias diga o seguinte ali, que primeiro foi inocentado. Não, ele foi libertado pelos comparsas que ele tem no Supremo, ilegalmente, Foi a tapeação imposta ao país pelo Fachin, que é cúmplice do PT porque é um militante do MST. Ele fala que devolveram dinheiro, e em vez de explicar como é que alguém inocente vai dar dinheiro para a justiça, ele diz: não, mas o que perderam as empreiteiras foi muito maior. Então esse cara, ele é mais que cínico, ele deve estar com algum problema mental. Se ele acredita que os brasileiros vão achar que é possível, que é viável o que ele está dizendo, que ele encontrou o seu álibi, então realmente ou o Lula não quer ser candidato, como já dissemos aqui mais de uma vez, que essa declaração aí é de doido, ou então realmente está com problemas. Está com problemas, quer dizer, ele é inocente, a Lava Jato foi feita para destruir a Petrobras e ele quer a Petrobras de volta. Olha o perigo. O PT quer reestatizar o pouco que foi privatizado da Petrobras, porque eles querem todos os cofres de volta. Está provado, e 3 condenações garantem o que eu estou falando, está provado que o Lula é ladrão, lavador de dinheiro, criminoso, lesou o país, larápio. E ele acha que vão acreditar nesse discurso que nem mãe de preso é capaz de fazer da porta da cadeia, Porque mãe de preso, não, era um menino, andou em má companhia, tal. Não, ele é o chefe da quadrilha e como tal deveria ser tratado. Zé. É impressionante, Dá até arrepio vendo o Lula. Ele adotou a prática de dar entrevistas em vez de enfrentar o povo, falar ao povo como deve todo candidato. E aí, essas perguntas, elas têm que ser respondidas à exaustão. Fez muito bem a Rádio Itatiaia em colocar no ar exatamente essa pergunta. É a cobrança. Na verdade, não é uma pergunta, é uma cobrança. E como ele disse que o dinheiro foi devolvido, mas que, na verdade, é a Petrobras que é a culpada? Como a Lava Jato exagerou, como a Lava Jato é culpada? Não é não.
A Lava Jato foi o maior movimento brasileiro, né, que revolucionou o mundo jurídico e que vai ser lembrada para sempre. E vai ser lembrada também pelas derrotas. Houve derrotas posteriores e uma delas ficou estampada ali, essa figura do Lula esbravejando, tentando se fazer como indignado, né? Na verdade, a Lava Jato mostrou um roubo da Petrobras e não mostrou uma decadência da Petrobras. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ao dizer que está defendendo a Petrobras, está defendendo caminho para mamar mais ainda nas tetas do serviço público. É assim que esse pessoal vive, exatamente pendurado no dinheiro público. A Petrobras é deles, dos donos, dos funcionários, dos diretores da Petrobras. É o melhor emprego do Brasil. É o melhor emprego do Brasil. Ainda tem aquele ar iniciativa privada, né? Os diretores são os executivos, é nada. É uma estatal e que consome o próprio dinheiro da estatal. Está nem aí o preço do combustível, nem nada. Está aí com os seus empregos, seus salários e suas vantagens. O Lula, falando desse jeito, parece que ele caiu aqui no Brasil depois de um conto de fadas. Não, ele esteve preso porque foi condenado. Não foi prisão preventiva do Lula. Lula não foi preso preventivamente, como falou o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, das prisões preventivas demoradas da Lava Jato. Ele foi preso, condenado em segunda instância. Era a norma do momento. O Supremo mudou para tirar o Lula da cadeia. E como é que uma pessoa assim, questionado, tem a cara de pau de se candidatar? Eu ainda tinha esperança, tenho esperança ainda de que Lula não será candidato para não nos passar por um constrangimento assim. Vitor, mentir com desenvoltura nunca foi um problema para o Lula. Ele estava roubando a refinaria Abreu e Lima e dizendo que defendendo a Petrobras. Ele estava dizendo, o petróleo é nosso, isso é que ele fala, né? Empresa do povo brasileiro, esse povo sofrido, que eu defendo, né? Uma companhia nacional, não deixem esses aproveitadores, esses entreguistas, tirar o que é do povo. Ele dizia isso enquanto ele estava roubando a Petrobras, enquanto a refinaria Abreu e Lima era saqueada. Estou citando um dos exemplos mais escabrosos. Isso está nos processos. Eu até queria aí ouvir, de repente, assim, quem sabe, um pitacozinho de algum desses desembargadores que leram esses processos e condenaram o Lula. Já acabou o tempo? Então, eu gostaria, eventualmente, de ouvir, assim como quem não quer nada, algum outro juiz, porque o Sérgio Moro desistiu disso, né? O Sérgio Moro não fala mais de Lava Jato, ele não fala mais dos processos do Lula, ele fala assim, né? Ele mia, né? Ele murmura. Agora, os tribunais superiores, né? O STJ, não tem ninguém no STJ, porque a gente está numa república da falação, não é isso? O STF descondenou o Lula no grito. Não foi lá não, estava no lugar errado, então solta. Foi assim ou não foi? Então, a república da falação, a gente quer ouvir no STF também, né, os novos ministros. O Cássio Nunes acha que foi tudo bem nesse processo, esses que foram indicados mais recentemente. É isso, o André Mendonça, ele acha também que o Lula é inocente. Como é que é? E o Superior Tribunal de Justiça, que confirmou, o Tribunal Superior confirmou em terceira instância essa torrente de crimes regidos pelo Lula. Esse cara, à solta, vai ficar fazendo esse comício, dizendo que é honesto, que não roubou ninguém. E aí ninguém fala nada, ficam os pingos nos is. É a Corregedoria Nacional, os pingos nos is agora. Não, roubou sim. Abreu e Lima, ele nomeou o diretor fez o acordo com o partido, tinha o Pichuleco, o empreiteiro fechou com ele, o Léo Pinheiro, o Marcelo Odebrecht. A gente vai ter que ficar fazendo aqui, se vale a pena ver de novo. Então, eu sinto falta disso, assim, foi um estalo, é tranquilo, assim. O Supremo Tribunal Federal abre um precedente, né, assim, em qualquer lugar. Agora você pode dizer, não, o crime não foi ali não, foi acolá. O Petrolão foi no Brasil inteiro. Você pode escolher qualquer foro para julgar o Petrolão. Teve propina no Nordeste,
teve receptação em São Paulo, em Guarujá, não é isso? E aí valeu essa coreografia do STF, tá aí o Lula mentindo com a desenvoltura que sempre usou, e o resto calado, né? A justiça calada, ninguém fala nada. O STF afrontou o próprio Poder Judiciário. Você é um criminoso que comandou um assalto proverbial de dentro do palácio. Ninguém fala nada. Não tem um desembargador para dizer, não foi bem assim não, hein? Eu li o processo, eu até votei. Eu não sei, eu acho que a sociedade reage, que aí o que acontece? Aí fica o Lula fazendo o papel dele, eu não espero nada diferente. Ele é um mentiroso, ele não sente nada por ninguém. Ele sabe o mal que ele causou. Ele sabe como foi prejudicial e danoso ao povo, o governo dele. Ele conhece os esquemas, ele não sente nada, ele tem essa desenvoltura. O Lula acha que se a mentira dele colar, tá tudo bem para ele. Então é um ser amoral. Agora, vem o Fernando Henrique Cardoso e apoia. Não, isso aqui é uma saída democrática. Vem Geraldo Alckmin e se oferece para ser vice. Aí vem o intelectual de não sei aonde e diz que não, que o Lula é legal. Aí vem o banqueiro de não sei onde e diz, presidente Lula. Aí complica, né? Aí a gente vai ficar aqui lembrando, não, ele é criminoso sim. Os crimes aconteceram dessa maneira. Eu acho que é uma certa perda de tempo. A gente com tudo para construir, pandemia, guerra, etc. e tal, ficar lembrando que o Lula é ladrão e não é essa alma honesta que ele sempre disse ser. Algo mais, Augusto? Eu acho importante, Guilherme, lembrar essa história, porque, segundo o PT, os jovens votam no Lula. Se há algum sentido nisso, é porque os jovens estão confirmando aquela frase do Ivan Lessa, né? A cada 15 anos o Brasil esquece o que aconteceu nos 15 anteriores. Então é preciso contar assim. E mais, o Lula, em todas as eleições feitas depois que a Lava Jato descobriu isso aí, o PT teve de amargar fiascos de bom tamanho.